Oi, minha gente, tudo bem? Então, nós vamos falar hoje sobre dois gêneros textuais, tá? Que são muito cobrados em prova. Na verdade, nós vamos falar sobre três, porque nós vamos falar as diferenças dos dois, que é a notícia e a reportagem, tá? Que isso é muito cobrado e algumas pessoas erram, né? Mas é bem fácil de entender a diferença entre eles. E vamos falar também do texto de opinião. Por que eu escolhi esses textos? Porque eu passei recentemente proposta para os meus alunos, né? Como tarefa de casa, uma atividade de produção textual de casa. E aí eu vou relembrar alguns pontos, alguns elementos, né? Eu acho que será útil para vocês. Bem, eu passei uma produção de notícia. A notícia pertence à tipologia expositiva, né? O que a tipologia expositiva faz? Ela informa, né? O texto expositivo ele informa. A notícia se comporta assim, a reportagem também. Qual é a diferença, professora, básica de notícia e reportagem? Bem, enquanto a notícia ela é muito específica, né? Ela vai focar em um evento relacionado àquele tema, a reportagem é ampla. Então, vamos falar, por exemplo, em a questão da poluição ambiental, né? Vamos escolher o tema poluição ambiental. Bem, eu tenho uma reportagem sobre a poluição ambiental. Eu tenho um apanhado, né, de vários anos eu terei dentro de uma reportagem um apanhado de vários anos, né? Qual é como se configura o crescimento da poluição ambiental, né? Quais são os percentuais que eu tenho, né? Então eu vou ter dentro desse texto pode trazer, por exemplo, um infográfico que nós vimos recentemente, né? Quem não sabe o que é infográfico, eu vou colocar aqui nos cards, tá? E aí nós temos também, nós podemos ter entrevistas, né, para aprofundar a reportagem, e aí tem o cunho argumentativo, porque haverá entrevistadores, né, entrevistados, melhor dizendo. Entretanto, o que predomina na reportagem também é a informação, tá certo? Predomina a informação. E na notícia, como eu passei para casa a produção da notícia, o que é que eu terei? A notícia ela é mais sintética, ela é mais direta, a notícia quer informar, a notícia quer simplesmente mostrar para o leitor que algo acabou de acontecer, está acontecendo ou acontecerá em breve, né? Ela é dinâmica. Quais são os elementos da notícia? Os elementos da notícia, o que é o próprio elemento noticiado, né, o assunto, quem, por quê, quando, onde e esporadicamente o como. Esses elementos estão presentes na notícia e também na reportagem, né? Então é isso que faz um pouco assim, que os alunos se confundam a questão. Mas a gente vai ver que a notícia ela tem uma data recente em que algo aconteceu, está acontecendo ou acontecerá. E é um fato específico, né? Por exemplo, enquanto o tema da poluição ambiental abordará um período grande, pode falar desde os primeiros registros de poluição, né? O que tem sido feito, os órgãos que regulam, que acompanham os estudos sobre poluição, vai trazer um set de informações. A notícia ela vai focar o quê? Por exemplo, vai mostrar um foco de poluição. Por exemplo, uma notícia sobre a poluição no rio Tietê. Vamos falar, especificar aqui, né? Poluição das águas. A poluição do rio Tietê que atingiu patamares exorbitantes, tal dia, tal hora, foi publicado um estudo, né? Em tal dia, tal hora, melhor dizendo, em que os cientistas conseguiram identificar o nível altíssimo de poluição. Graças a Deus o rio Tietê, né, se eu não estou equivocada, passa por um processo de despoluição, um cuidado, né, voltado para a sustentabilidade, a preservação, mas a gente sabe que o rio Tietê alcançou patamares exorbitantes na poluição, né? Então, se eu foco em apresentar os estudos, né, recentes, a respeito da poluição deste rio, isso é uma notícia. Se eu falo sobre o processo de poluição das águas, o processo de poluição dos mares, né, mas vamos focar das águas, de uma forma geral. Nos últimos anos eu terei várias datas, eu terei vários rios, eu terei, né, como eu falo, poluição das águas, eu terei mares, eu terei, então, muitos elementos. Eu posso chamar um pesquisador, uma pessoa da área para me dar informações, né, mais específicas a respeito disso, porque o jornalista ele vai então apresentar o assunto de uma maneira mais cabal, completa, é um estudo de caso, né? Não é um problema específico que está sendo noticiado, né? Não é isso. Isso seria a notícia. O lançamento de um livro na próxima semana. Então vamos falar, né? O lançamento de um livro da autora Paula Pimenta. Pronto, vamos falar.
um livro novo chega ao mercado, então um público específico, né, que o público mais gosta, o público jovem, né? Então, enfim, são conjecturas, tá? São hipóteses. Esse exemplo é apenas para nós termos uma ideia do que é a notícia, né? E aí você tem o que, você tem o quando, será lançado no próximo final de semana na livraria Cultura, em tal shopping, pronto. Então, são informações rápidas, dinâmicas. Mas se eu quero falar sobre a trajetória, então se eu falo sobre a trajetória de livros, todos os livros que essa autora publicou, né, qual foi o maior sucesso dela, qual é o estilo dela de escrita, aí já parte para uma reportagem, certo? Mas você vê que ambos os textos contemplam a informação, visam a informação, né? Mas com perspectivas diferentes. A notícia vem de novo, né? De novidade, noticiar, de informar o que interessa a comunidade, né? Interessa a todos na região e é dinâmica, é rápida, né? Você vê que os verbos, inclusive, na notícia evita até as locuções verbais, né? Porque a gente quer informar, tem que ser algo muito dinâmico, rápido. Bem, eu passei uma proposta de notícia para casa, um tema bem relevante, e depois eu compartilho aqui até com vocês, né? E nós vamos falar também sobre o artigo de opinião. Olha, artigo de opinião pertence a outra tipologia. Artigo de opinião é um texto argumentativo, tá? E daí você vai se valer de alguns elementos, né, de conhecimento até público, pode ser uma estatística, né, pode ser uma obra literária, pode ser qualquer elemento que você vá usar ali para aprofundar, para dar autoridade, então, né, ao seu posicionamento. Mas aí o texto, o que predomina nesse texto é a argumentação, é o convencimento. Você vai convencer o leitor sobre o seu ponto de vista a respeito de uma temática. Vamos pegar a temática da poluição, que eu citei, né? Então, a poluição no Brasil. Então, você vai citar elementos que mostrem a uma banca, né, específica que a poluição é um problema, né? E esse problema precisa, então, de uma atenção. Por quê? Você vai justificar, né? Então, pode ser de acordo com alguma leitura, alguma matéria, se passar uma matéria que foi publicada que trata sobre o texto, algum fato, né? A poluição, infelizmente, essa temática ela é muito abrangente porque nós temos poluição do ar, poluição dos mares, poluição sonora. Você tem que delimitar a poluição que você vai tratar, né? Qual é a poluição que você vai abordar ali e por meio de exemplos, por meio de argumentos convincentes, você vai então deixar o leitor do texto, né, consciente da sua opinião a respeito daquele tema. Por isso que o texto, o tema, né, o nome do gênero, melhor dizendo, é artigo de opinião, tá? E por que um artigo de opinião? O texto de opinião é uma opinião sua baseada em evidências, tá certo? E geralmente o tema que é apresentado, né, para se debater, para se argumentar no texto de opinião é um tema de importância social, de relevância social. Então interessa a sociedade, não é uma questão, né, que seja ali de um indivíduo especificamente, não. É um problema social. Então, geralmente é o quê? É uma poluição ambiental, né? Pode trazer também a questão de por exemplo, de preconceito, né? Uma questão muito trabalhada já, mas infelizmente atual, né? Que inclusive tratamos recentemente na Isolada, a questão do racismo, né? E tantas outras temáticas, a escravidão, né? Então você tem muitas, o excesso de trabalho, né? O que causa, as questões relacionadas, por exemplo, ao sono, as horas, né? Como aproveitar bem as horas, o sono, como ter um sono reparador, certo? Então, nós temos dentro dessas duas temáticas, dentro desses gêneros que nós citamos, diferenças, né? Um pertence ao argumento, que é o texto de opinião, a tipologia argumentativa, e o texto expositivo, que pertence à tipologia expositiva, que pertence o texto notícia e o texto reportagem, tá? Eles pertencem à tipologia expositiva, né? Então, minha gente, eu recomendo, né, não só a leitura, de produção textual desse texto, como eu lancei na Isolada, mas quem tiver dúvida a respeito
desses gêneros textuais, pesquise mais um pouco, veja exemplos, se informe. No nosso canal tem gênero explicando notícia e reportagem, né? Tem também um vídeo antigo de minha sala, mas que trata de texto de opinião, artigo de opinião. Inclusive, na ocasião eu dei até exemplos, vou colocar também aqui, tá? Para vocês, quem quiser consultar, eu acho que é bem interessante. E, no mais, eu sugiro a produção textual, tá? Depois que você vê os exemplos, que você ficar consciente da estrutura, produzir. Porque a produção textual vai lhe ajudar não só na escrita propriamente dita, né, e os assuntos, os elementos associados à escrita, a questão da própria estética, que é a caligrafia, né, os aspectos ortográficos, gramaticais de uma forma geral, pontuação, acentuação, né, coesão e coerência, como também vai lhe deixar mais, como é que a gente pode dizer, capacitado para compreender o gênero textual. Né? Você vai conseguir realmente interpretar. Quem desenvolve um texto, produz um texto notícia ou produz um texto artigo de opinião, como nós estamos falando agora, né, dos dois, quem produz um texto dentro de uma desses gêneros, obviamente vai interpretar um texto dentro dessas tipologias muito diferente, muito melhor do que quem não produziu, só viu o exemplo, né? Então, gostaria, né, aconselho que produzam os textos, treinem também, isso é muito relevante, né? E em breve eu coloco aqui também as temáticas que foram sugeridas para os meus alunos, tá certo? Espero que tenha sido de proveito. E qualquer dúvida também que tenham em relação a essas questões, pode deixar aqui nos comentários que eu posso falar em um próximo encontro, tá bem? Um abraço, até a próxima!